Olá, eu sou Carla Lacerda, jornalista e mãe atípica. Está no ar o primeiro episódio do podcast Autismo Sem Culpa. Para apresentar comigo, eu tenho ao meu lado a Alexandra Duarte, mãe típica, mãe de 3 crianças, administradora por formação e amiga da Carla. Durante o podcast vocês vão entender mais por que esse projeto nasceu, mas antes a Lê apresenta uma das nossas convidadas. Então, nós temos aqui o privilégio de ter na nossa mesa hoje a Isa Veiga, que é editora de vídeo, tem 38 anos, mãe solo de gêmeos, autistas, o Lucas e a Beatriz, hoje com 5 anos. E os bebês nasceram prematuros de 31 semanas. A Isa vai contar um pouquinho para a gente aí como foi, né? Eles ficaram na UTI e a primeira suspeita em relação ao diagnóstico, né, do neurodesenvolvimento foi do Lucas. Ela não esperava que a Beatriz também fosse autista, né? Sim. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, né, sobre como que foi essa jornada e como que tem sido, né, essa jornada com as crianças. Então, prazer estar aqui, gente. Obrigada por esse convite. Eu acho muito importante a gente falar sobre a maternidade atípica. Eu não gosto muito desse termo, mas eu acho necessário. A gente precisa se juntar, né? E não só a gente precisa de juntar com mães típicas, com outras pessoas, com profissionais, pessoas que entendam e que possam nos ajudar também, porque é uma luta todo dia, uma luta diária para a gente poder melhorar a qualidade de vida e gerar a qualidade de vida para essas crianças. O Lucas e a Bia, eles são excepcionais, assim, e eu não digo isso porque eu sou só a mãe deles, não. Mas eles são aquelas crianças que entram no ambiente e trazem uma luz que, sabe, você não entende de onde vem. Mas o Lucas foi eu que, teoricamente, eu não posso falar isso muito em voz alta, mas eu que diagnostiquei, porque eu vi um vídeo na internet de ela é uma psicóloga, psicoterapeuta, chama Maíra Gaiato. Isa, eu até vou pedir agora para te interromper um pouquinho, porque Diga. você falou da psicóloga da Maíra. Eu vou pegar o gancho para apresentar a nossa outra convidada, que é a Leana Bernardi. Gente, eu conheço a Leana desde que o João dela e o meu João eram pequenininhos. E muito prazer, muito feliz da Leana estar aqui. Ela é analista do comportamento, psicóloga com certificação. Ela depois vai traduzir, tá? Mas é pela Qualified Applied Behavior Analysis, QABI, nível de mestrado. Ela realiza atendimento clínico e supervisiona casos de intervenção precoce em desenvolvimento atípico, coordenadora, docente e supervisora do curso de pós-graduação em análise aplicada ao desenvolvimento atípico do Instituto Goiano de Análise do Comportamento. Seja muito bem-vinda, Leana. Obrigada, é um prazer estar aqui. Igual a Isa falou, realmente, assim, a gente precisa falar sobre, né? Do mesmo jeito que a Isa vai contar ainda, que ela conseguiu diagnosticar o filho dela porque viu essa informação, né? Exatamente. Então, quanto mais informação a gente puder levar, falar sobre, eu acho que a gente alcança um número maior de pessoas e a gente tem esse tipo de consequência que são as pessoas atentando para coisas que antes não atentavam. E cada vez mais cedo, né? A gente Isso, consegue porque diagnosticar. quanto mais cedo, né? Melhor, né? Melhor, isso, melhor o prognóstico do tratamento. Exatamente. Né? Exatamente. Claro! Bom, então, a Maíra Gaiato, você conhece, né? Então, eu acho o trabalho dela de uma relevância muito grande e ela é uma terapeuta muito responsável. Porque tem isso, né? Na internet hoje a gente encontra... Ética, né? Exatamente. Mas diversos tipos de terapeutas, gente que fala exatamente a mesma coisa, gente que bota lá um textinho e aí gera, né? E gente que realmente trabalha para poder levar informação de qualidade, que é o que a gente está tentando fazer aqui, trazendo esses depoimentos. E aí, com o trabalho dela, eu vi que o Lucas ele era o padrão, assim. Ele não atentava ao nome, ele andava na pontinha do pé, ele não olhava para a gente, ele não interagia com a gente, ele só usava a gente como suporte. Então, tipo, se ele queria pegar um livro lá em cima, ele tentava assim, aí ele tentava escalar a gente, ele não pedia as coisas, ele não interagia. Ficava andando, correndo, loucamente.
E aí, muitos sinais assim me levantaram, mas a fala foi o ponto crucial. Porque quando chegou assim, 1 ano e 4, ele ainda não falava, não pedia água, não sabia o nome dele, um monte de coisa. Mas aí eu falei, tem alguma coisa errada. A pediatra, não tem nada errado, ele é prematuro. Aí eu, não, gente, pelo amor de Deus. A gente, não E você é mãe de primeira viagem? Claro, eu mãe de primeira viagem. A minha sorte é que a minha mãe, ela é psicóloga. Então, minha mãe já olhou assim e falou assim, tá diferente, né? Essa criança não interage tanto assim. Ele não sorria, ele via os desenhos, as coisas, nada pegava ele, sabe? Então, ele tinha uma dificuldade muito grande nessa relação com as pessoas, enfim. E aí, eu levei ele no médico, porque eu falei, olha, pediatra, não, eu preciso de um médico. Aí ela indicou um médico, levei ele, batata. Ele olhou, assim, o comportamento da criança, analisou um pouquinho, brincou, falou, não, a gente vai começar a analisar. E aí, estourou a pandemia. Tudo fechou, porque foi aquela primeira vez, não sei o quê. Aí eu falei, tá bom, né? Então, aí eu esperei. Enquanto eu estava esperando, resolvi olhar todo o conteúdo ainda da Maíra Gaiato, que era a única que eu conhecia. E aí, pronto, comprei o curso dela, fui fazer curso online, não sei o quê. E aí descobri que ele gostava de toque. Então, ele precisava de toque profundo, sabe? Ele era aquela criança que gostava de abraço, rolar e cosquinha. E aí eu comecei. Nossa, ele mudava assim, da água para o vinho, ele começava a me olhar. E aí eu comecei a interagir dessa forma. E ele não brincava com a irmã. Era, assim, só um obstáculo na vida dele. Ela, ao contrário, ela brincava com ele, ela fazia tudo, interagia com a gente, não sei o quê. Ótimo. Aí, quando deu 2 anos, eu levei na pediatra. Ela falou assim, a gente não pode mais esperar. Ele já estava com vários atrasos, principalmente o de fala. Mas aí entraram outros, né? Porque a criança vai desenvolvendo, mas o atraso vai, né? Não vai. Ele só vai aumentando. E aí, procurei o médico novamente. Aí a gente já começou com as intervenções. Muitas intervenções. Assim, horas e horas, 15 horas de intervenção por semana. É aquela coisa, né? Aí eu descobri o que é a vida da mãe atípica. Porque sou eu, né? Você falou que descobriu, eu fiquei curiosa. Quando o médico disse, ele está dentro do transtorno do espectro do autismo. Como eu já sabia. Porque você já tinha pesquisado, estudado, diagnosticado? Exatamente. Eu já sabia, eu só falei, olha, ele tem essas características. E já na terminologia que eu já ouvia da Maíra Gato, ele olhou para minha cara e falou assim, você está estudando, muito bom. E eu nunca tive preconceito, porque os vídeos dela me faziam acreditar que se tivesse uma intervenção precoce, ia ficar tudo bem. Ótimo. E realmente... Aí, o que o doutor me falou? Ele falou assim, vai ficar tudo bem, mas a gente precisa entender que essa criança tem o tempo dela. Tem a inteligência dela, tem a consciência, o cérebro dela. Então, a gente vai caminhar no ritmo dela. Então, não adianta nada, muitas vezes, né, fazer 20 horas de intervenção se a criança não está absorvendo aquilo. Então, é isso que a gente tem que ir pesando. Beleza. Aí... eu fiquei com aquilo na cabeça. Não, tudo bem, então a gente vai tentar. Primeiro mês, assim, de intervenção do Lucas, ele já falava o alfabeto inteiro, já cantava. E eu fiquei assim, mas, meu Deus, o que está acontecendo com esse menino? Aí ele desenvolveu a hiperlexia. E aí, enfim, aprendeu a ler com 2 anos e meio, e aí foi. A Beatriz, muito pelo contrário. Beatriz, ela é um tipo de autista que eu não imaginava, porque... Para mim, ela interagia completamente, olhava nos olhos, chamava pelo nome, ela atendia, brincava com o Lucas e fazia tudo, assim, escalava as coisas e tal. Ela teve uma dificuldade para caminhar ali por 1 ano e 4 meses, que o Lucas já andava. E ela não, ela levantava assim, aí a gente via que ela tinha um medinho pelo lado direito. Aí eu falei, gente, será que é alguma coisa? Aí eu fui rever lá os exames. Com 3 meses, a gente fez um raio-x do cérebro, né? Era um ultrassom, na verdade. E aí, deu que ela teve um sangramento cerebral durante algum momento ali da vidinha dela de nascida, né? Na UTI ou fora dela, enfim. Aí eu falei, tá, então pode ter sido isso, né? Tinha 5% de chance de dar errado, mas, gente, eu engravidei de gêmeos, qual a chance disso? Então, tá tudo bem. Aí, levei no mesmo médico. Ele falou assim, não, isso aqui tá tudo bem, isso aqui já passou, levei uma ressonância, né? Você levou ela no médico? Levei ela no mesmo médico que o Lucas. Mas por causa desse problema, exame. desse exame. Falei, gente, você eu não vou levar. Suspeitar.
Não, nunca. Ela chorava muito quando ela ia com outras pessoas. Ela não gostava. E ó, que todo mundo chegava e falava, que linda! Vem cá, deixa eu levar para casa. Eu, gente do céu, para de falar isso para menina, né? Aí ela ficava assim, horrorizada com as outras pessoas. E ela sempre teve uma leitura muito boa do ambiente, sabe? Então, ela sempre olhou muito nos meus olhos e tal. Aí, depois eu fui descobrir que era só com os meus que ela fazia isso, não com as outras pessoas. Ela não generalizava essa comunicação com as outras pessoas. Ela não falava ainda, mas eu relevava, né? O Lucas também não, então tá tudo bem. Ela não tinha comunicação não verbal, então, mas eu, como mãe, eu entendia tudo que ela queria. E a gente tinha pouquíssima convivência, enfim, com outras pessoas, né? Então, era muito complicado mesmo. E aí ela tinha essas rigidez. A rigidez dela sempre foi muito grande, mas isso para mim nunca, eu não entendia como um sintoma. Eu nem entendia o que era rigidez. Então, né, tá tudo certo. Aí levei por causa de outra coisa no médico. Eu levei uma ressonância dela para analisar se tinha tido, por causa desse sangramento, alguma lesão ali motora. Aí ele falou assim, não, se tivesse tido alguma coisa, ia ser uma paralisia. A gente ia ver aqui um espacinho no cérebro, em branco. Tá perfeito o cérebro dela, mas ela tem outras características de autismo. A gente vai ter que fazer terapia para analisar. Aí eu falei, mãe... Aí, nessa hora, você assustou. Aí eu fiquei assim... Sabe assim? Quando não... Já demorou um pouquinho para cair. Demorou uns 6 meses para cair. Porque aí eu levava ela na psicóloga e ficava assim... Mas, gente, onde que está o autismo? Porque ela faz isso e o Lucas não faz. Ela faz isso e o Lucas não faz. Ela faz aquilo e o Lucas não faz. Você comparava os dois. Muito. Aí eu ficava, gente, tem alguma coisa, não é possível. Aí, quando veio o primeiro relatório, aí eu comecei a me entender, assim, depois de um mês e pouco. Eu falei, talvez tenha. Mas quando eu só tive a capacidade de falar assim, a Beatriz, ela é autista, depois de uns 6 meses, com muita certeza, sabe? E aí, hoje, eu vejo coisas muito, muito claras do autismo nela, que o Lucas não tem, muito pelo contrário, mas ela mascara. É isso que eu ia te perguntar. Porque ela é mulher. E aí, por exemplo, ela sempre olhou nos meus olhos, mas ela não olhava nos olhos dos terapeutas. Os terapeutas ficavam assim, a gente tem que treinar o olho no olho. Aí eu gravava vídeo em casa. Olha aqui a menina olhando para mim, falando comigo, mas ela não falava com o terapeuta. Ela não generaliza, sabe, com uma facilidade tão grande quanto o Lucas. Ela não aceita o tipo de terapia que o Lucas aceita. O Lucas, ele é a aba estruturalista. Ele pode sentar na mesinha, fazer a tarefinha lá toda dele, as terapias todas. Beatriz, não. Beatriz é metódica, tem que ser do jeito dela, brincando, fingindo que não é uma terapia, senão ela não engaja. Melhorou, tá melhorando. Agora ela já aceita, mas são 3 anos de terapia já. Imagina, uma criança tão pequena, já ser assim, é isso, né? Nasce com ela. Então, aí nasce com a criança. Acho que a Liana pode falar um pouquinho para nós como que é essa diferença de comportamento e de mascarar, né? Por fato de ser mulher. Sim. Você já vê muito hoje no consultório? Você percebe mulheres, isso? Meninas? Então, você falou um monte de coisas aí que eu muito fiquei legal. Eu adoro. Pensando, e é isso, assim. Uma coisa que a gente sempre faz questão de falar, e em escola, principalmente, porque normalmente os professores falam assim, não, eu já tive um aluno autista, eu sei como é que é. Uhum. É que se você conheceu uma pessoa com autismo, você conheceu uma pessoa com autismo. Exato. Então, cada um é muito único. E, assim, a análise aplicada do comportamento, a ABA, ela entra exatamente em individualizar o tratamento, né? Exato. E aí, é o que ela falou. As intervenções são 2 irmãos gêmeos, né? Mas que têm características diferentes e desenvolvimentos diferentes. E cada um tem um tipo de intervenção específico para as necessidades que eles apresentam e a forma de ensino que eles que funciona melhor para cada um, né? Assim, é muito importante a gente colocar isso, porque não tem fórmula mágica na aba, né? Não tem. Então, a gente tem que fazer a avaliação, a gente vai verificar o repertório ali da criança e pensar em intervenções para aquela criança. Não existe essas, assim, pasta pronta. Não tem. Você tem que avaliar e fazer. Programação parecida, às vezes tem programas parecidos entre crianças, mas é individualizado. Agora, a questão da menina, até
pouco tempo atrás, a gente sempre falava, né? Para cada 4, até a cor do autismo é azul, porque era muito mais frequente em menino do que em menina. Para cada 4 meninos, era uma menina, né? E, normalmente, as meninas eram mais graves. E aí, hoje em dia, tem algumas pesquisas, não sei informar assim, se já tem alguma pesquisa pronta a respeito disso, mas não está mais tão... não é real falar isso, de 4 para 1. O que acontece é exatamente que tem um subdiagnóstico em meninas, em mulheres, porque elas conseguem mascarar melhor as características do transtorno. Então, hoje em dia, a gente tem visto muito diagnóstico de adulto. Né? Sim. Até recentemente, a Letícia Sabatella. Isso. Então, e ainda tem muitos que não foram feitos. Né? Então, as meninas, normalmente, elas têm... E por que eram mais graves? Que era 4 para 1 e as meninas, normalmente, eram mais graves. Porque aí eram provavelmente as que não conseguiam mascarar os sintomas, né? Que eram diagnosticadas, as outras não eram diagnosticadas. Mas até hoje, normalmente, assim, a minha experiência, ainda chegam mais meninos do que meninas no consultório, pequenininho. Leana, aproveitar e pedir para você esclarecer também, né, para os internatos, que você descrevesse o que é o autismo, né, para que as pessoas tenham essa informação de qualidade. Saber que o autismo, por exemplo, não é uma doença. O diagnóstico a gente sabe que é feito por um médico, mas o que é o autismo? Então, o autismo, ele é um transtorno, não é uma doença. Então, a pessoa ela já nasce com autismo. Então, por isso que o podcast chama Autismo Sem Culpa, porque mães, vocês não têm culpa. Não tem. É biológico. E eles já nascem e vão morrer com autismo, né? Em alguns, a gente consegue que tem uma qualidade de vida tão próximo do esperado, do típico, né, da média, que fica parecendo até que, às vezes, as pessoas falam, não, mas ele é autista? Nem parece autista, né? E aí tem os critérios diagnósticos no DSM-5, inclusive, as pessoas têm falado muito assim, aumentou muito o número, né, de autistas. Não aumentou o número de autistas. O que aconteceu foi que os critérios diagnósticos ficaram mais claros, né? Consegue-se fazer um diagnóstico de forma mais clara e fácil hoje do que há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, uns 10 anos atrás, que foi com o DSM-5 revisado, né? Ele traz esses critérios diagnósticos que vão ajudar a facilitar saber se é ou não. Os critérios são esses, mas eles vão aparecer de formas muito diferentes. Igual, ela tem gêmeos, os dois encaixam nesses critérios, mas eles vão aparecer de formas diferentes em cada um. Foi aí que eu entendi a definição de espectro. Exatamente, por isso que a gente fala espectro. Pois é. Porque é isso, né? Você não... São conjuntos, cada pessoa é um conjunto e não necessariamente um está aglutinado do outro. É um espectro, né? Exatamente. Mas para ser diagnosticado, ele precisa ter, né? Precisa ter essas características e precisa estar presente desde sempre, né? Então, e aí a gente tem, inclusive, alguns estudos que mostram que a gente consegue ver alguns sinais de alerta desde os 6 meses. Tem acho que um artigo falando sobre o início de uma intervenção já com 6 meses e outro de 9 meses. E aí, logo, o desenvolvimento chegou próximo do esperado e não precisou mais de intervenção. Mas tá aí a questão de quanto mais cedo fizer o diagnóstico, melhor é o prognóstico do tratamento. E não fazer mais intervenção não significa que saiu do espectro, né? Significa que está dentro do esperado em termos de desenvolvimento e, às vezes, vai conseguir alcançar os marcos esperados sem uma intervenção intensiva. Sem um acompanhamento. Sem um acompanhamento,
E, mais uma vez, né, mostra que cada um é cada um. Não tem jeito. Você falou, acho que marcou muito, que é assim, se você fala que conheceu um autista, você conheceu uma pessoa. Exatamente. Não quer dizer que todos vão representar, vão ter o mesmo comportamento, né? Os mesmos... A gente escuta muito assim, provavelmente vocês podem escutar também, mas ele nem tem cara de autista. Aí eu falo, mas qual que é a cara de Aliás, não só isso, normalmente fala assim, alguém pergunta, meu filho é autista. Mas é leve, né? Eu falo, não, é nível 3. E aí até essa questão também de níveis, né? Hoje em dia a gente fala em níveis de suporte. Não é nível de gravidade do autismo, é nível de suporte para que vai precisar. O nível 1 precisa de baixíssimo nível de suporte para conseguir ser independente. No nível 2, moderado, e o nível 3 ele vai precisar de um pouco mais de suporte. E eu ouvi esses dias alguém falando, eu já ouvi um tempo atrás a Meca falando, mas não falando referente a nível 1, nível 3, mas é o mesmo sentido. Que, dependendo da intervenção, e dependendo de quando é o diagnóstico e tudo, a gente consegue, às vezes, colocar um nível 3 para um nível 2, para um nível 1, mas também acontece do nível 1 ir para o nível 2 ou para o nível 3 em função, principalmente, de que a gente chama de barreiras de aprendizagem, de problemas de comportamento que vão aumentando a frequência, vão funcionando ali no ambiente, e aí vai precisar de um nível maior de suporte, porque tem essas barreiras de aprendizagem, por isso é tão importante a gente sempre ficar atenta e... Sim. Mas aí a criança em terapia, os terapeutas podem começar a verificar isso. Não, inclusive, e evitar, é fundamental. Exato. Né? Avaliar os comportamentos. Exatamente. Eliana, qual que é a idade que uma criança consegue, né, que um pai ou uma mãe consegue fazer o diagnóstico, levar essa criança para fazer um diagnóstico e ter um diagnóstico sobre o autismo? A partir de que idade que é feito? O diagnóstico, eu acredito que com 1 ano e meio, mais ou menos, o médico já consegue fechar um diagnóstico. Mas os sinais de alerta, a gente consegue perceber antes. Você podia até falar alguns sinais de alerta para a gente, porque Leana? antes de 1 ano é complicado, né? Você pensar nisso. Por exemplo, a imitação, né? Antes de 1 ano, a criança já imita. Ele já imita expressões faciais, já imita, às vezes, alguns movimentos. Manda beijo, dá tchauzinho. Isso. Ninguém lá em casa fazia isso. Nem o Lucas, nem a Bia. Nem os... A atenção compartilhada, né? É muito importante. Então, assim, viu alguma coisa interessante, aí olha para a coisa, olha de volta, né? Essa triangulação. A criança normalmente não apresenta. A antecipação de querer, de levantar os bracinhos quando quer. São comunicações não verbais também, né? Ela está se comunicando ali que ela quer ser pegada, que ela achou uma coisa muito legal, mas ela ainda não fala, né? Então, ela consegue mostrar de alguma forma. São comportamentos que, normalmente, a criança com o desenvolvimento atípico não vai apresentar, né? E antes de 1 ano, já apresenta. As crianças, elas já apresentam. E são todas de interação social, são né? De interação social. Isa, eu fiquei curiosa no começo do podcast, você falou assim que não gosta muito da terminologia maternidade atípica. Eu queria que você falasse, a gente está aqui falando de maternidade atípica, mas talvez, se você não sabe o que é a mãe que tem um filho com deficiência. Pode ser uma deficiência física ou uma deficiência mental. Por que você não gosta? Eu queria ouvir seu ponto de vista. Eu acho que acaba colocando um peso, sabe? Em todas nós, assim. Mas é tão engraçado, porque é leve ser mãe do Lucas e da Bia. É pesado ter que lutar com o plano de saúde, ter que reunir com os terapeutas, ter que brigar com a escola, ter que fazer toda essa... Porque, assim, você está em... Promover a inclusão. Exatamente. Aí você tem que explicar para os familiares por que não pode ir lá em casa depois das 18, porque desregula as crianças. Então, tipo, acaba com a minha rotina. Por que tem que ter rotina? Uma mãe chata. Porque... E aí, não é fácil. Tipo, a criança quer fazer um bolo, você pensa... vamos lá, então. Aí você separa o dia para fazer aquele bolo, entendeu? Não é assim, vou fazer um bolo. E aí, vai fazer o bolo pela alegria de fazer o bolo, porque a Beatriz não vai comer o bolo. Ela não come bolo.
ela come pamonha, que tem a mesma textura, né, praticamente, mas ela não come boca, ela não come doce desse jeito, ela só come chocolate. Não é seletividade alimentar, mas ela né, tem algumas coisas de texturas e tal. O Lucas também tem, mas são características só deles que todas as vezes que assim, eu tenho que pensar várias vezes antes de fazer alguma coisa. E aí ficar pensando, eu vou reforçar o comportamento, eu não vou reforçar o comportamento, dependendo do que a gente vai fazer. E explicar para as pessoas que não pode falar assim, tem que falar assado. E aí eu viro... não só a mãe chata, mas a controladora, sabe? Aquela que não consegue... Na verdade, eu já consigo agora deixar os meninos dormirem na casa do pai. Se vira lá, sabe? Dá um jeito, porque agora eles já estão conseguindo se comunicar, pedir o que querem e tal. Então, já fica mais fácil. Aí eu já, vai dormir na casa do tio, tá tudo bem. Então, assim, eu já sei que eles vão se dar bem lá. Mas tem sempre essa questão, sabe? Eu sou mãe atípica, eu tenho esse peso de carregar, porque eu tenho muita informação sobre os meus filhos. Eu sou a única pessoa que tem essas informações. Nem a minha mãe, que mora comigo, que é psicóloga, consegue lidar com eles como eu tenho que lidar, porque, né, eu que levo em todas as terapias, eu converso com todas as pessoas. Gente, eu converso com muitos terapeutas, sabe? E aí, eu tenho um feedback dos meus filhos, eu conheço eles tanto que as pessoas até duvidam. Tipo, falam, ela está sentindo tal coisa. Mas como é que você sabe? Gente, eu sei. Porque é isso. Eu brinco quando entra as ATs, eles tiveram 2 ATs escolares. Na primeira, eu falava assim, eu não sou mãe, eu sou analista do comportamento. Quase isso. E aí a minha mãe me ouviu mandar um áudio para ela falando isso. Ela, gente, é verdade. Você funciona mais como analista do comportamento do que como mãe. Aí eu, mãe, porque é o jeito que eu sobrevivi, né, até hoje. Analisando comportamento para contar para a psicóloga, para a gente tentar entender o que estava acontecendo. E aí eu fui aprendendo a ser assim. Mas não é, teoricamente, uma maternidade. Não é uma maternidade livre, entendeu? Do tipo, vou levar para o clube hoje. Jesus, eu não levo para o clube. Não dá. Se eu não tiver as madrinhas junto comigo, um quarteirão de gente, não dá, porque não tem jeito, só sabe? Rotina eu convivo na rotina, até porque eu sou mãe solo, né? Então, a gente tem que pensar muitas vezes para poder fazer qualquer coisa que é fora da rotina. E o tal do mãe atípica me traz me lembra disso, sabe? Por isso que eu não gosto do termo. Eu super entendo e até vou compartilhar. Nossa! Você falou da falta de rede de apoio. Às vezes as pessoas viram para mim, eu sou divorciada há 6 anos. Uhum. Você precisa sair, você precisa se socializar, você ainda tá nova. Eu falo assim, como? Tá bom. Como? Porque é justamente isso. Quem vai ficar com meu filho para eu sair? Quem às vezes vai entender... E às vezes, quando nós queremos promover a inclusão, as pessoas também não sabem como nos acolher ou o que falar. E aí eu quero dar um testemunho e falar da Alexandra aqui, porque esse podcast eu já tinha no coração já há muito tempo, não tinha o nome ainda, a Rafa que deu. E tá virando realidade por causa da Alexandra, que é uma mãe típica. E eu perguntei hoje para ela, um pouco antes da gente chegar para gravar, eu sou grata, mas eu só não entendo por quê. Por que você tá comigo nessa? Responde pra gente, Ale. Sim, queima no meu coração, né? Assim, eu gosto de estar com mães e de poder ajudar. Gosto de estudar comportamento, sempre gostei. E analiso o comportamento dos meus filhos também. Na verdade, eu trabalho com essa área, né? Então, acaba que você começa a analisar muito. E quando a Carla me falou do projeto, né? Fiquei assim, e por que não, né? O que te impede de fazer, né? As perguntas. Ela, porque tinha que ter um nome pronto, eu queria ter isso, ter aquilo. Eu falei, não, vamos começar. Então, o meu intuito, assim... E eu gosto, né, de ver as coisas acontecendo. Uhum. E queima muito no meu coração a vontade de levar conhecimento, de levar informação, mas uma informação que seja de qualidade. Uma informação que as pessoas possam, de fato, aprender com aquilo e acolher outras mães, né? E aí eu vejo que... E aí, conversando mais com a Carla... Aí que eu fiquei mais assim, com mais vontade de fazer isso acontecer, porque ela me falou uma frase assim, que o acolhimento da mãe atípica é quando mães que não são atípicas
quanto mães que não têm filhos com deficiência resgatam essas mães e falam assim, vem cá, vamos caminhar junto? Vamos tomar um café? Vamos fazer vamos fazer um encontro? Vamos no parque com os nossos filhos? Então, essas mães atípicas, elas sentem muita falta disso. Sim. Né? E eu tenho até uma amiga, que eu vou até citar ela aqui, que me marcou muito também, um evento que eu participei com a Paula Peixoto, que ela promoveu um encontro para mulheres, e eu vi assim, um testemunho de uma das mulheres que estavam lá, que falou que as filhas delas hoje já têm, acho que 17, 18 anos, e ela sempre foi uma mãe inclusiva, onde pessoas com deficiências, pessoas com algumas necessidades especiais tinham esse acesso a ela, e as filhas dela ela sempre foi uma família inclusiva, na verdade, a família dela toda. E eu achei aquilo muito bonito. Eu falei assim, gente, eu acho que a sociedade precisa mais disso, sabe? Esses rótulos de tem que ser assim, Alexandra, não concordo com isso. Eu não acho que tem que ser nada. Né? Até já me perguntaram, eu tenho que mandar meu filho agora para a escola, o que você acha? Você que teve 3, né? Você mandou com que idade? Eu falei, cada um foi na idade. A gente faz o que o nosso filho precisa no momento que ele precisa. Então, para mim, não tem que nada. Tem o que funciona para você, o que vai dar certo para você. Então, eu penso muito nisso. E estar com a Carla nesse projeto, para mim, assim, é muito inspirador, porque eu posso falar sobre algo que eu venho estudando, que eu quero aprender mais, e estar aqui com vocês me ajuda nesse processo, e de fazer essa inclusão, né? De falar, você não precisa ser uma mãe atípica para estar com outras mães atípicas. Né? Inclusão é isso, é essa roda de conversa, é estar junto, e é um incentivo também para que outras pessoas, outras mães, façam essa diferença. Essa diferença, porque precisa disso. Né? Eu já fico pensando, assim, olhando para a rotina da Carla, né? Com o João e o trabalho, e tantas terapias e tantas coisas. Tem que ser alguém que não tem uma rotina tão assim, não que a minha rotina seja tão leve também, mas eu não tenho uma rotina tão pesada. Né? Então, eu consigo falar, vem cá, vamos pensar juntas? Pensei nisso, e a gente vai até de madrugada, às vezes, trocando mensagem. Pois é, e de você ver a mesma empolgação assim, da pessoa, é tremendo, porque às vezes pode ser um café que a pessoa vai levar para você, ou às vezes você está numa festa de aniversário com o seu filho, e você está tentando prevenir algum comportamento disruptivo, aí a Leana vai explicar para a gente, e está todo mundo se divertindo. E, às vezes, gente, eu já fui pra festa que eu fiquei sem beber refrigerante, sem comer o salgadinho docinho. Então, assim, nem o garçom percebeu. Eu falo que, às vezes, a mãe atípica é invisível. E eu não falo que é por maldade da sociedade, mas é porque, durante muito tempo, as pessoas com deficiência... Hoje ainda falta dignidade, eu digo assim, da sociedade, né? Da honra e dignidade para elas, mas antigamente essas pessoas ficavam escondidas, né? E os pais. Então, eu queria que você falasse sobre isso, Leana. No seu dia a dia, você percebe talvez essa invisibilidade da mãe atípica, essa solidão, essa rede de apoio fraca? O que isso pode ocasionar? Assim, eu vou falar até do ponto de vista como de mãe também, né? Eu acho que, de uma forma geral, e aí a gente já entraria em outras questões, a maternidade já é algo que é difícil e o peso recai na mãe. Né? Então, a maternidade já é difícil e a sociedade ela entra para tornar muito mais difícil. Porque mães, independente de serem típicas ou atípicas, a maternidade, né? Independente de ser típica ou atípica, tem muito julgamento. E é isso. Ai, nossa, mas... Não colocou ainda na escola, então, nossa, menino de educação, né? Tudo envolve um julgamento ali. Mas uma coisa é, às vezes, assim, que não acho adequado também, e eu não faço e ensino o meu menino não fazer, é julgar os outros, né? Porque só quem está lá para saber. Exatamente. Mas uma coisa é você julgar algo que você acha que sabe o que é. Outra coisa é ficar julgando algo que não conhece, né? Então, eu sou mãe, trabalho com desenvolvimento atípico, com autismo desde... Tem tempo, gente. Tem, gente. Põe um reloginho aí. Acho que desde antes de
Enfim, não vou falar que senão entrega a minha idade. Eu vou entregar a sua idade falando da idade do seu filho. O filho dela tem quase 11. Desde antes de terminar a faculdade, eu já fazia pesquisa. Tem mais de 20 anos. Tem mais de 20 anos. Eu já fazia pesquisa na área e tal. Mas, e mesmo o meu menino tem algumas peculiaridades, eu não sei, eu não estou no lugar da outra mãe, né? Então, eu não sei o que é estar na posição dela e, por isso, eu não acho que tem que julgar. Às vezes, as meninas da minha equipe chegam e falam, mas a mãe tem que fazer isso, a mãe... Nossa, eu já falei. Olha, a gente tem que ter o máximo de empatia possível, porque não é ditando coisas. A gente tem que tentar, inclusive, pensar em estratégias que vão facilitar a vida deles. A gente não vai pensar em estratégias para mais um problema. Então, a gente tem que pensar em estratégias que vão ser possíveis de serem realizadas e que vão facilitar a vida dessa família, levar a qualidade de vida para essa família. Então, e quem não conhece o que é o autismo, quem não conhece como que vai poder ajudar? Exatamente. Né? Então, e por isso que eu acho que é tão importante, mais uma vez, levar a informação. Porque como que uma mãe típica vai poder te ajudar se ela não sabe o que é o autismo, né? E aí, quando você falou, eu não gosto desse termo maternidade atípica, quando a gente estava organizando as coisas para o mãe-mento atípico, a minha irmã falou assim, nossa... Mãe atípica, maternidade atípica, por que, Leana? Eu não acho legal esse termo. Mas o que quer dizer atípico? Atípico é que foge da tipicidade, foge do típico. Foge, né? Do padrão. Foge do padrão. E aí, inclusive, tem muitas mães que, às vezes, a criança nem entra em nenhum tipo de transtorno ou de deficiência física ou mental, e ela pode até, às vezes, ser uma mãe atípica, porque é uma criança que, às vezes, vai ter alguma... ali no desenvolvimento, vai ser uma criança mais difícil de lidar e tal, e ela vai encontrar algumas barreiras também, né? E aí entra essa questão da rede de apoio. E a gente... O projeto Mãe-Mento Atípico que a gente faz, o Mãe-Mento Atípico, o que quer dizer esse nome? Mãe-mento é a junção do momento com mãe, né? Então, é um momento atípico para aquelas mães, no sentido de elas tirarem um tempo para elas. Eu achei tão interessante que eu vou interromper e depois você também comenta, Ale. Para você ver o atípico para mãe atípica, gente, olha quão sério isso é. Ela tem um momento para ela. Para ela. O padrão é você conseguir ter um tempo para você, porque o seu filho típico, uma hora ele vai entender. Ele pode ser desobediente, mas você pode, às vezes, estar trabalhando no computador, o seu filho atípico, dependendo do nível de suporte, como a Leana explicou, se você virar para o lado, pode de verdade acontecer uma catástrofe. Sim. Nossa, eu achei muito interessante. Comenta aí, Ale. Foi forte essa frase, Leana. Até a Isa falando mais cedo, ela cuida, ela conhece os filhos dela como ninguém. Então, a mãe atípica, ela cuida do seu filho o tempo inteiro. E quem cuida da mãe? Exatamente. Né? Então, assim, ter esses momentos, né? A mãe também, ela precisa de algum momento ter esse cuidado com ela mesma. E normalmente a mãe atípica, ela não tem esse momento, né? E aí, assim, a gente já teve 2 anos, né, desse projeto, e o feedback que a gente tem das mães é um feedback muito legal nesse sentido de, nossa, obrigada. Obrigada por ter esse momento para mim, obrigada por ter me feito pensar em algumas questões, igual assim, a gente leva muito para a questão do autocuidado. Você precisa estar bem para você conseguir fazer um bom trabalho como mãe, né? E aí, e também outra questão que a gente vê muito no mãe-mento atípico é um feedback de que eu concordo com a Carla que você ter uma rede de apoio de mães típicas é importante, mas você também ter saber que você não está sozinha naquilo ali. É extremamente. E tem muitas pessoas ali que podem compartilhar, porque é igual eu falei, a gente não está ali, né?
do seu lado, no sentido de vivenciar coisas parecidas com o que vocês vivenciam, essa questão corrida das terapias. E perceber que tem mães que passam por problemas que vocês também passam, né? E que você pode conversar e a pessoa vai realmente te entender. Não, é fantástico. Não sei a Isabela, mas a primeira vez que eu me senti consolada, quando eu suspeitava também do diagnóstico do João, porque eu acho que nós mães procuramos, né, no computador antes e pesquisamos, foi quando eu conversei com uma mãe atípica de São Paulo. Então, assim, eu achei o telefone dela na internet, liguei no celular, falei que era de Goiânia. Ela falou, não, liga no meu fixo. E você fala, nossa, ela tá me entendendo. Ela tá vendo que não é mimimi. Ela também já passou por isso. E ela passou por isso. E o final tem sido legal. Então, acho que traz esperança. Você também sente esse alento? Sinto. Você conversou com uma mãe atípica perto do diagnóstico? Eu queria te perguntar antes, há quanto tempo que você diagnosticou seu filho? O João tem 11, ele foi diagnosticado com 2 anos e 2 meses. Então, 9 anos, quase 9. Então, tinha muito menos informação, né? E muito menos canais que você poderia buscar. Muito, eu imagino exatamente. que conversar com uma mãe atípica naquela época pelo telefone foi tudo, né? Foi tudo. E ela era referência de uma revista que chama Autismo e Realidade. Que massa. A Leana deve conhecer. Hoje mudou o nome, mas na internet você consegue. São informações confiáveis e seguras. E por eu ser jornalista, eu sempre procurei isso. Sim. E é um dos propósitos do podcast, trazer uma informação e convidados com credibilidade. E isso é importante, né, Carla? É informação segura, né? Sim. Porque a gente vê muito, tem hoje em dia com a internet, né? A gente vê redes sociais, a gente vê aí uma chuva de informações, mas é importante saber filtrar, né? Ter esse critério. Sim. Você me fez uma pergunta, eu, todos os dias, eu converso com mães atípicas, porque a gente está lá na sala, né, de espera, esperando os meninos, e aí a gente cria laços, não tem jeito. E a gente já tem grupo, enfim, todo mundo passa pelo quase os mesmos perrengues. Sim. E é tão engraçado, porque uma é mãe de uma criança com síndrome de Down, e passa pelos mesmos perrengues que eu passo com gêmeos, que passa com os mesmos perrengues de uma criança que tem TOD, que também a mãe está no grupo, sabe? E é isso, assim. Hoje a gente se encontra nessa neurodiversidade. E a gente tem que se comunicar. Mas eu acho muito importante também entender que o nosso nível de ansiedade, a gente busca todos os dias novas informações. A internet está louca também, querendo entregar muitas coisas para a gente. O nosso nível de ansiedade está indo lá em cima. Aí, o que está acontecendo? A psiquiatra dos meus meninos virou para mim e falou assim, você não aguenta mais 2 anos. Você vai procurar um médico agora, um psiquiatra, porque você está com nível de ansiedade. Eu falava com ela assim, ô Lucas, tem isso, o que está acontecendo isso aqui na escola? E ela olhava assim, moça, calma. É a primeira vez que eu estou te vendo, eu estou assustada. Eu levo todas as pastas. A gente vai passando todos os exames. Aconteceu isso. Com 2 anos aconteceu isso. Com 3 anos aconteceu isso. E assim a gente vai. E aí, ela falou, não, vai lá procurar uma ajuda. Porque senão você não vai aguentar. Porque essa vida é muito louca, né? A gente precisa também aceitar, de certa forma, o diagnóstico. Então, é isso. Eu vou ter que viver isso a vida inteira. Aí, na minha cabeça, eu estou muito bem resolvida. Mas será que eu estou? Olha, será que eu tô? Não, vários insights aqui, porque... Deixa eu fazer uma fala. Vai lá, então, Ale. Porque é isso, assim, às vezes a gente está do lado de uma mãe atípica ou de uma mãe que está passando por uma crise de ansiedade, alguma coisa assim, e às vezes a gente pergunta, tá tudo bem? A pessoa responde, sim, tá tudo bem. Você precisa que eu te ajude com alguma coisa? Não, não preciso de nada, não. Só que há umas 2 semanas atrás, a Carla comentou com a gente, eu queria que você comentasse pra gente, qual que foi a sua necessidade que você precisou em relação à escola do João, lembra? Você não imaginava, mas você falou assim, poxa, é isso. Eu preciso pedir ajuda também, eu preciso falar. Porque quando eu falo, as pessoas que estão em volta e que podem fazer alguma coisa, elas vão fazer. Sim. Agora, o que eu vejo que acontece muito com as mães é que elas se fecham, porque elas se veem nesse lugar de cuidadora, de que só eu dou conta, só eu faço, porque eu conheço tudo do meu filho. Mas não somente isso, Ale. Tem essa parte, sim, mas tem a parte também que a gente já levou tanta porrada, sim, que é tipo um mecanismo de defesa. Então, eu já sei que vão falar isso, que vão nanã, entendeu?
Então, eu acho que... Mas conta o que No caso da escola, eu precisava resolver alguma coisa na escola do João Lucas relacionado a um acompanhante, porque, por lei, toda criança com autismo tem direito a um acompanhante. Não importa se a escola é pública, se é particular, se é conveniada, se a escola fica na Lua, em Marte. Se tiver lá na Lei Berenice Piana e no Estatuto da Pessoa com Deficiência, seu filho tem que ter. E aí eu tinha que resolver isso. A gente, pasme, a gerência de inclusão não tem telefone, não tem ramal. E eu estava no trabalho tendo que resolver um monte de coisa e uma amiga falou, como é que você está? Eu falei, estou meio triste, o João Lucas voltou com comportamento autolesivo, quando ele está muito ansioso, ele grita e se arranha. E aí eu estou tendo que ver isso na escola. Nossa, Carla, tem algo que eu posso fazer? Eu já ia responder assim, só orar. Aí, antes de eu responder, eu parei para pensar. Pensa, Carla. Falei, tem. Você pode ir lá na secretaria para mim, pegar a lista de documentos que eu preciso para solicitar essa acompanhante terapêutica? Ela falou, posso. E ela foi lá, fotografou e me mandou no meu WhatsApp. Então, uma coisa que às vezes eu demandar, né, falar com o meu chefe, pegar o carro, trânsito, nananã. Você já vai, assim, na defensiva mesmo, você já vai pé da vida, achando que vai mais alguém te sacanear. Eu achei o máximo. E aí ela me ajudou. Então, eu acho que a gente tem que fazer esse exercício de de aceitar assim, ajuda. Exatamente. E até falo de vocês duas. De que só eu conheço, ninguém conhece tão bem. Eu concordo, eu acho que as mães típicas têm, mas as mães atípicas mais ainda, porque é vital, né? Muitas vezes que você conheça, porque ele não consegue comunicar, né? Mas também é importante a gente sempre entender e lembrar que a gente não é eterno aqui, né? Exato. Eu até repostei uma coisa que eu vi, acho que foi hoje ou ontem no Instagram, que a gente promete, mais ou menos assim, que a gente faz promessas eternas, sendo que a gente não é eterno. Não é eterno, né? A gente está passando por aqui. Então, é importante também, e que isso ajuda no autocuidado, vocês pensarem nisso, e assim, e saber que, mas não vai conhecer 100%, mas vai conseguir. O mundo continua girando mesmo se não estiver aqui, né? Então, vai conseguir. Às vezes vai encontrar uma barreirinha ou outra, mas vai conseguir. E até melhor fazer esse treino, digamos, com outras pessoas, enquanto nós estamos bem e saudáveis. Exatamente, do que acontecer uma catástrofe. Né? E sem culpa, porque assim, a mãe também se culpa, né? O autocuidado, muitas vezes, ela não tem com ela mesma, de ir ali fazer uma unha. E se tem, às vezes fica lá pensando. Ela se culpa o tempo todo de deixar o filho com a outra pessoa, de tirar um tempo para cuidar dela. Mas é uma dessensibilização. Quanto mais fizer, mais vai ficar tranquila, porque vai perceber que vai ficar bem. E para a criança também é uma dessensibilização, né? Isso. É para ambos, também. Né? E é importante para o crescimento da criança. E às vezes, o que eu percebo é que, assim, a mãe sofre muito mais do que a criança. Sim, porque eles mudam, né? Na terapia, né, Leana? Tá brincando. E a mãe lá, assim, né? Não consegue desligar, sendo que... E a criança tem isso, né? Ela muda muito o comportamento perto da mãe, especificamente. Sim. Né? Criança. Leana, eu queria que você falasse mais um pouquinho do projeto social, que você começou a comentar. Sim. Onde que ele ocorre, que tipo de atividades que vocês oferecem, se essas atividades são gratuitas. Então, As nossas mães vão ter desconto. É gratuito. É gratuito, então não precisa. É um projeto social. É um projeto social. Eu e a Juliana Bonfim, minha sócia, a gente teve essa ideia no ano passado, que a gente normalmente faz ali no final de abril, início de maio. Por quê? Porque a gente junta o mês da conscientização sobre o autismo e o mês do Dia das Mães para fazer esse mãemento atípico. No ano passado, a gente fez um dia só, a gente ainda está, né, cada ano a gente vai pensando e vai aprimorando ali. Então, a gente fez um dia só, e as crianças no mesmo espaço, nossa parceira, Melhor Quintal. O ano passado foi todo no Melhor Quintal.
E aí, a gente oferece um café da manhã, um lanche, e tem uma professora de yoga que vai fazer um trabalho com as mães. E, enquanto isso, a gente teve vários monitores para ficar com as crianças. Só que a gente percebeu que as mães, elas desligavam, mas não desligavam tanto, porque os meninos estavam ali, né? E aí, esse ano, a gente fez uma experiência diferente, que foi um dia só para as mães, uma manhã só para as mães, voltada só para as mães. A gente fez algumas dinâmicas com essas mães, teve o yoga também, a gente conseguiu vários patrocinadores para mostrar a importância do autocuidado mesmo. Então, elas foram para casa cheia de mimos para autocuidado. E aí, foi voltado só para as mães mesmo, numa manhã, e na outra manhã foi para mãe e criança. A mãe e os filhos, e que também foi muito legal. A gente fez um café da manhã e promoveu momentos ali. Antes a gente pega uma relação de coisas que podem incomodar as crianças, terem sensibilidade, para a gente preparar o ambiente, que seja um ambiente mais acolhedor possível, né, inclusivo ali, para que realmente elas estejam lá e se sintam bem, e para elas terem essas trocas entre elas, né? Para conhecer uma rede nova, talvez ali de apoio, conhecer pessoas que passam porque por mais que ali na sala de espera você conhece, às vezes você não está focada nisso, de pensar em você. E aí, então, a ideia é essa. E foi, assim, a gente tem feedbacks muito legais das mães, agradecimento das mães, assim, que compensa qualquer trabalho. Algum deles te marcou? No ano passado, teve uma mãe que me marcou muito. Ela falou que em 10 anos tinha sido a primeira vez que ela tinha conseguido ficar 1 hora pensando nela. Então, assim, eu acho que isso aí já fez com que valesse a pena qualquer trabalho extra que a gente teve para montar esse projeto. E é essa a intenção. É assim. Algo que a gente foca muito nesse projeto é que essa questão de que eu preciso estar bem para fazer um bom trabalho como mãe, né? Porque se eu não estou bem, até a gente vê isso no dia a dia, às vezes, nas orientações que a gente faz para os pais, quando a mãe e o pai não estão bem, eles não conseguem. Às vezes nem absorver. E replicar aquilo ali que a gente está falando, até porque eu não estou bem, né? Então, como que eu vou fazer isso? E aí tem até uma dinâmica, eu acho, assim, a gente lê uma fábulazinha falando sobre a questão era uma árvore que dava muitos bons frutos, e aí ela preocupou tanto em dar aqueles bons frutos, e que vinham pessoas de todo lugar para pegar esses frutos, mas começou a dar frutos não tão bons. E aí ela parou e pensou, né? Tipo, o que está acontecendo? Ela foi perceber que ela precisava cuidar melhor das raízes dela para dar frutos melhores, né? Então, e é mais ou menos isso, né? Então, assim, eu tenho absoluta certeza que todas as mães, elas estão dando o melhor que elas podem naquele momento. Mas ter esse momento de autocuidado é dar o melhor também, porque aí você vai conseguir entregar melhor ainda. Melhor ainda. Então, o projeto é isso. Ano que vem a gente já tem algumas ideias, assim, para aprimorar, inclusive, fazer, mas é isso. E é social, é totalmente gratuito. A gente conseguiu vários parceiros, patrocinadores esse ano. Ano que vem a gente espera mais ainda, porque a gente consegue alcançar mais mulheres, mais mães. Que ótimo, parabéns. Obrigada. Eu queria também, Isa, que você falasse dessa rotina sua, né? São muitas terapias, ao ponto da psiquiatra falar. Só mais essa pergunta. Posso, Ale? Pode. Eu vou ser breve. Não, então, eu sou mãe solo, eu tenho, teoricamente, 3 empregos. E... De verdade? Como? É porque é o seguinte,
eu trabalho home office, eu sou editora de vídeo, né? Então, eu atendo 2 empresas de forma fixa, e aí eu tenho a minha empresa que, tipo, faz freelancer. E aí a gente faz um monte de projeto eu faço um monte de projeto pela minha empresa. Mas tem 2 fixas. Aí, o que eu faço? Eles estudam à tarde. Então, de tarde, geralmente, eu estou numa dessas empresas que eu trabalho fixo. Massa. Aí, a outra eu atendo home office. Então, quando eles dormem, eu trabalho. De manhã, a gente leva para terapia. Então, de segunda a sexta, geralmente, a gente está em terapia de manhã. Aí, almoça, vai para a escola, aí eu vou para o trabalho, aí eu busco. Aí, tem um dia ali que tem uma terapia depois da escola, mas a gente... É só um dia. É porque é difícil demais mover as terapias que são pelo plano. Difícil. Então, a gente já conseguiu a vaga, então mantém, né? E aí... eles dormem ali por volta de 8, 8h30. Aí eu vou trabalhar de novo, entendeu? Então é isso. Que hora você trabalha? Depende, varia, assim. Para cumprir a meta, né, do dia, tem dia que vai até meia-noite. Mas, assim, se passar muito disso também, eu já estou chegando perto dos 40, aí eu não consigo viver essa vida, né? Então, aí eu falo, não, deixa isso aqui para amanhã. Ou então para o final de semana. Final de semana, trabalhando direto também. Aí eu tiro um período, pelo menos, para brincar com eles e passear e fazer E o essas período para coisas. você? Não existe. Não existe. Assim, inventei a unha, né? A unha é Tá coisa linda. nova. Tá linda mesmo. Permaneça. É coisa Mantém nova. o horário da unha. Faz 3 meses que eu tô conseguindo manter a unha direitinho. Você deixa os seus filhos com as madrinhas? Não, com a minha mãe mesmo. Então tá bom. E aí, mas é isso, né? Eu moro com a minha mãe também, porque senão eu não ia conseguir. Então, sozinha, não teria como. Mas aí, eu tô tirando pelo menos essa 1h30 a cada 15 dias, pelo Tá menos, ótimo. né? E aí, cuidando da unha. Mas, tirando isso, é o que dá, sabe? Mas eu sou muito feliz no meu trabalho. Então, pelo menos, tem essa parte boa, assim. Eu encontro a felicidade ali. E nos meninos, né? Claro. É isso. Nós vamos continuar no próximo episódio. Vamos falar mais do tema autismo sem culpa, né? E aí a gente quer aprofundar um pouco mais, né, sobre esse sentimento de culpa que passa muito, né, pela maternidade das mães, né? Ou quando vem esse diagnóstico, que vem a pergunta: e aí, onde foi que eu errei? O que eu fiz de errado? Por quê? Por que eu, né? Por que meus filhos? Então, a gente quer convidar vocês a estar conosco no próximo capítulo para a gente falar um pouco mais sobre isso com as nossas convidadas queridas. E se Obrigada. você não se inscreveu ainda no podcast, eu Isso. sempre quis falar isso. Ativa aí o sininho também, né? Não sei se é em cima ou se é embaixo. E fique com a gente para continuar com esse bate-papo. Tchau.